Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para mais um dia estar compartilhando da palavra de Deus para a nossa vida, para a sua vida nessa manhã. E o texto que nós vamos estar abordando nessa manhã se encontra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Tá bom? Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. E também nós vamos estar fazendo algumas observações de outros textos que vão também tratar do mesmo assunto que nós vamos falar hoje. Então, que você possa ter toda a atenção para a palavra que nós vamos tratar nessa manhã, que se encontra lá em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10, que vai dizer assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Glória a Deus. Como lemos aqui, irmãos, Lucas, ele vai narrar aqui um fato que ocorreu nos tempos de Jesus, na sua caminhada aqui entre nós pela terra, lá na sua terra natal, a princípio, quando ele veio, na terra de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que, segundo aqui o Evangelho de Lucas, os discípulos estavam retornando, como nós vamos ver em Mateus, Marcos e João. Eles estavam retornando de uma missão, como vemos aqui no verso 10, ao regressarem os apóstolos. Jesus os havia mandado para uma missão, enviou seus 12 apóstolos com o objetivo de pregar o reino de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios, e ali a cidade que os recebesse, a casa que os recebesse, deixasse-lhes a paz. Ou seja, eles foram fazer a obra de Deus. Pois bem, retornando dessa missão, eles se apresentam a Jesus e começam a relatar tudo o que eles vivenciaram durante esse período, durante esta obra que eles estavam fazendo de Deus. Então Jesus, como lemos aqui no versículo 10, os chama, os convoca para um lugar à parte. Lucas vai dizer que esse lugar que eles foram foi uma cidade chamada Betsaida. Eles foram para um lugar que tinha por nome Betsaida, era uma cidade. Bem, nós vemos que o objetivo de Jesus era levá-los para um lugar à parte, até mesmo para poder descansar. Por quê? Porque segundo Marcos, o evangelista Marcos, se você for ver aí também no capítulo 6, a partir do versículo 30, falando também acerca dessa mesma situação, desse mesmo momento que eles vivenciaram com Jesus, eles retornando e falando também para Jesus acerca do que havia falado aqui, dos sinais, de como foram a obra que eles fizeram,
a palavra de Deus que eles anunciaram, ou seja, para relatar tudo que eles vivenciaram nesse período que eles foram fazer a obra de Deus, amando de Jesus, porque Jesus havia os dado autoridade para isso. Então, eles retornando, Marcos vai dizer o seguinte, que eles não tinham nem tempo para comer. Por quê? Porque muitos eram os que iam e vinham. Então Jesus leva eles a um lugar deserto para descansar, para repousar. No qual aqui Lucas vai chamar que esse lugar era a cidade de Betsaida. Mas era um lugar retirado de Betsaida, um lugar à parte. Mas isso não impediu de que eles fossem vistos, de que eles fossem percebidos. Ou seja, a multidão viu que Jesus e os apóstolos haviam se retirado, embarcado e atravessado para o outro lado, para a outra margem, indo em direção a Betsaida, segundo aqui a narrativa de Lucas. Então nós vemos que a multidão observou, viu que eles haviam partido, e o que eles fizeram? Seguiram Jesus e seus apóstolos. Segundo Mateus, e você pode conferir isso, Mateus também capítulo 14, e Marcos, vai dizer que eles seguiram por terra. Ou seja, Marcos vai até enfatizar mais isso, né? Vai detalhar dizendo que eles foram a pé, que vai dando a mesma coisa. Eles seguiram a pé. Eles viram que Jesus e seus apóstolos saíram, foram para o outro lado, então eles seguiram. Aquela grande multidão seguiu a Jesus e foi para o outro lado. E chegando lá antes deles, o aguardaram, obviamente. Jesus, vendo aquela multidão, tão numerosa multidão, ao desembarcar, como vai dizer o texto, que era cerca de 5.000 homens, e isso sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, que poderia dar aí em torno de 10.000, talvez até 15.000 pessoas. Mas Jesus vendo aquela grande multidão, tanta gente, Jesus se compadeceu dela. O texto que lemos aqui vai dizer que Jesus as acolheu. E fazendo aqui a observação também do texto de Mateus, de Marcos, de João, ele se compadeceu daquela multidão. E aí, como vemos aqui o texto do versículo 11, vai dizer que acolhendo-as, Jesus ensinava sobre o reino de Deus e curava os seus enfermos. Por que isso? Voltando aqui, segundo a narrativa de Marcos. Marcos vai dizer que aquele povo era como um rebanho que não tem pastor. Era como ovelhas que não tinham pastor. Entendendo isso, eu estou usando aqui o texto de Mateus, Marcos, né? Até mesmo vou falar o texto de João, porque eles vão tratar do mesmo ocorrido, da mesma história, do mesmo fato em que ocorreu. Por isso que eu estou fazendo aqui o uso desses textos, até para elucidar e também nos dar uma maior compreensão do que houve. Porque cada um vai falar à sua maneira, outros vão detalhar e outros serão mais objetivos. Mas isso aí é só para poder nos fazer entender melhor acerca do texto. Pois bem, a palavra diz que aquele povo era como um rebanho que não tinha pastor. E aí o que acontece? Jesus recebe aquele povo e começa a ensinar sobre o reino de Deus. Começa a falar sobre a palavra de Deus e curar os seus enfermos. E aí o tempo vai passando, vai ficando tarde. Jesus está ensinando e está curando. Está fazendo maravilhas, pregando, ensinando o reino de Deus como um pastor, conduzindo as suas ovelhas à direção e ao alvo do propósito que ele veio para cumprir. Então ele começou a ensinar sobre o reino de Deus e curar, fazer milagres. O nome de Deus com certeza sendo glorificado. E aí a Bíblia diz que o tempo vai passando, vai ficando tarde. E aí o que os discípulos propõem? Que as multidões sejam mandadas embora, porque estava ficando muito tarde e elas precisavam comer, precisavam se alimentar. Nós vemos que
nesse mesmo texto, agora narrado por João, Jesus, ele faz uma pergunta a Filipe, com o objetivo de testá-lo, porque Jesus sabia o que ia fazer. Ele sabia que ele ia multiplicar os pães e os peixes. Então, ele mesmo assim deixa acontecer para ver o posicionamento dos seus discípulos. Então, nós vemos que aqui, os discípulos conduzem para que aquele povo fosse mandado embora, mas Jesus fala o quê? Não, deem vocês mesmos de comer a esse povo. Deem vocês mesmos de comer a essa gente. E aí o que acontece? Aparece-se ali, né, uma oportunidade. Segundo João, um menino com 5 pães e 2 peixes. Porque Jesus nos mandou ver o que tinha para comer, o que eles poderiam dar. E aí apareceu esse menino. Isso você pode ver lá em João, capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, verso 9. Você vai ver lá. Jesus pega aqueles pães e aqueles cestos cheios de pães e de peixe, e faz o quê? Apresenta, dá graças, abençoa, e como bem sabemos, alimenta toda aquela multidão. Obviamente, como lemos no texto, mandou assentar até no sentido de ordem, para organização, e organizando os alimenta, com de pães e peixes. Mas eu quero enfatizar aqui, não é acerca dos pães e dos peixes, até porque os pães e os peixes foi uma situação após, secundária. E claro, Jesus estava preocupado com o estado físico daquelas pessoas. Mas, em primeiro lugar, Jesus vai enfatizar o quê? Ensinar o reino de Deus, ensinar a palavra de Deus, porque eram pessoas que não tinham um pastoreio, eram como ovelhas, estavam sem orientação, sem direção. Então Jesus vai atentar para o que era mais importante, ensinar sobre o reino de Deus, ensinar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. E isso ele fez, ensinou e curou aquela gente, ensinou sobre a palavra de Deus para aquele povo. E aí nós vemos que aquele povo ele foi nutrido pelos ensinamentos de Jesus. Pessoas que estavam enfermas foram curadas. Aleluia. Pessoas foram tocadas pelo Senhor. E logo depois, em consequência disso, por ter passado tanto tempo, por ter tido passado tanto tempo, o que o Senhor faz? Alimenta aquela multidão. O que nós podemos aprender com isso? Que Deus, Ele tem cuidado de nós. E o que para nós muitas das vezes parece o mais essencial, que é a comida, que é a vestimenta, que é o alimento ali em si, para Deus o que mais importa na nossa vida é a nossa alma, é a nossa vida espiritual, é a nossa comunhão com Deus, é como nós estamos andando, para onde nós estamos indo. Você vê que Jesus, ele se atentou a isso. E até mesmo, como aqui no final do texto, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. E o que significa isso? Que haverá provisão. Principalmente aqueles que estão envolvidos na obra de Deus. Como falamos antes, os discípulos não tinham comido nada ainda. Não deu tempo. Porque eram muitas pessoas que iam e vinham. Então, sobrou alimento. Teve provisão para eles também. O que eu quero passar nessa manhã é que você venha buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus vai dizer, no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, você pode ver lá a partir do verso 31, nós vemos que Jesus vai dizer o seguinte: não vos preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque são os gentios que se preocupam com essas coisas. Usando a linguagem de hoje, os descrentes, os incrédulos, se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês sabe, o Pai de vocês que está no céu sabe de que vocês precisam de todas elas. E ele vai dizer o quê?
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar se alimentar da palavra de Deus, que é viva, que tem o poder de te dar sabedoria, de te orientar, de te instruir, de te conduzir por um caminho eterno. E não se preocupe, tenha certeza que haverá provisão para a sua vida. Assim como houve provisão na vida dos discípulos, sobraram 12 cestos cheios, ou seja, eles puderam ser alimentados fisicamente. Da mesma forma, como nós sabemos que Deus tem cuidado de nós, Ele vai prover nas nossas vidas. Que o Senhor, Ele venha falar muito mais ao seu coração com essa palavra. Fique com Deus e não se esqueça, curta, comente e se inscreva. Compartilhe essa palavra. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique com Deus.